Mateus capítulo 4, versículo 10, nos diz assim: quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Nosso assunto de hoje é o mistério do reino de Deus, citado inclusive por Jesus nesse texto. Olha, Jesus falava muito por parábolas, todos nós sabemos disso, e existem um conjunto de parábolas que nós encontramos em Marcos capítulo 4, e também em Mateus capítulo 13, que é chamado de as parábolas do reino. É um conjunto de parábolas que está distribuída, está colocada na Bíblia, nesses dois lugares que eu disse aqui, e que esclarecem coisas a respeito do reino de Deus. Inclusive, mais à frente nós vamos estudar essas parábolas do reino, que são extremamente importantes para nós entendermos melhor essa questão do reino de Deus. Mas o mistério do reino é o centro dessas parábolas. Jesus dedica bastante tempo a falar a respeito do mistério do reino. E quando a gente pensa em mistério, tentando já compreender melhor o que isso quer dizer, para nós mistério é o quê? Mistério é alguma coisa que está oculta. Mistério é isso, não é? Alguma coisa que está escondida, alguma coisa que não está revelada, alguma coisa que a gente olhando não vê, porque está escondido. Esse é o sentimento, a ideia que nós temos a respeito da palavra mistério, do conceito mistério. Mas a Bíblia não trata isso dessa maneira, não. A questão do mistério, nesse aspecto aqui, tem outra conotação que nós vamos compreender melhor lendo um texto que Paulo apresenta lá em Romanos capítulo 16, versículo 25, que diz assim, preste atenção: todo o nosso louvor é dedicado ao único, que é poderoso bastante para torná-los fortes, exatamente como na pregação a respeito de Jesus Cristo, como revelado no mistério, que se manteve por tanto tempo, mas que agora se tornou um livro aberto por meio das escrituras proféticas. Todas as nações do mundo podem agora conhecer a verdade e ser conduzidas à fé obediente, cumprindo as ordens de Deus, que fez tudo, do início até a última letra. O destaque, é claro, que está nesse texto grifado, que diz assim: o mistério que se manteve por tanto tempo, mas que agora se tornou um livro aberto por meio das escrituras proféticas. Quando nós lemos esse texto, meditamos um pouco sobre ele e compreendemos um pouco o que está escrito aqui, a gente pode então definir a palavra mistério ou o conceito mistério dentro do aspecto bíblico da seguinte maneira: algo que permaneceu oculto ao longo dos tempos eternos, mas agora é revelado. Isso quer dizer mistério, alguma coisa que na eternidade, por um propósito divino, Deus não quis revelar, ficou escondido da gente. Chega um certo momento que se apresenta e que é revelado a todos nós. Um propósito divino que Deus designou desde a eternidade, mas conservou oculto, e que num dado momento da história, Ele abre aquilo, revela aquilo, tira o véu, revela e mostra ao homem qual é a sua vontade. Essas parábolas do reino, então, elas trazem e anunciam o mistério do reino de Deus. Uma nova verdade sobre o reino de Deus é apresentada nesse conjunto de parábolas. Alguma coisa que até aquele momento era oculto à humanidade, mas que Jesus vem e revela. Tipo assim, Velho Testamento, o conceito de reino de Deus era um. O conceito de reino de Deus era um, que nós vamos falar agora. Vem Jesus e abre, esclarece, apresenta aquilo, então um mistério é revelado. Essa é a ideia. Então, para a gente compreender melhor isso, vamos dar um pulinho lá no Velho Testamento.
Vamos pensar como o Velho Testamento nos apresenta o reino de Deus. O que é o reino de Deus para o pessoal do Velho Testamento? Vamos dar um pulinho lá em Daniel capítulo 2. Uma viagem rápida aqui sobre o reino de Deus no Velho Testamento. Diz assim: mas no tempo desses reinos, o Deus do céu edificará um reino que nunca será destruído, nem nunca será dominado por outro. Está falando do reino de Deus. No final, esmagará os outros reinos, destruirá todos eles e será eterno. Será como a pedra que se saltou por si só da montanha, sem que ninguém o fizesse, que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez o rei saber o que vai acontecer no futuro. Essa é a revelação exata do sonho e também a interpretação correta. Pronto. O que é que está acontecendo aqui, gente, para a gente se localizar? Daniel está interpretando um sonho do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor tem um sonho esquisitíssimo. Uma estátua gigante, cada parte da estátua era feita de um material, uma parte de ferro, uma parte de terra, de pedra, de bronze e tal. E aí ele enxerga aquela estátua, o rei, e vem uma pedra enorme, esmaga aquela estátua e tal. E ele busca a interpretação, e Daniel traz a interpretação dizendo que vai chegar o tempo em que um reino vai esmagar os demais reinos, ou seja, aquela estátua era um conjunto de reinos, que nós sabemos hoje, historicamente, que ela representava os impérios que a humanidade conheceu, babilônico, assírio, romano, e aí por diante. E aí o profeta diz, vai chegar o dia em que vai se soltar uma pedra, e essa pedra vai esmagar todos esses reinos, e vai se estabelecer com poder e grande glória, e todos vão saber que aquilo ali é o reino de Deus. Então, esse caminho aqui nos mostra que o reino vai destruir a todos e não será destruído. Esse é o conceito do Velho Testamento. Essa é a perspectiva que os profetas guardavam. Vai chegar o Messias, uau, e quando ele chegar, ele vai vir com poder. Ele vai ter um exército incrível, e ele vai dominar tudo isso, e ele vai passar o rodo nesse bando de gente safada, esses picaretas corruptos, esses bandidos pecadores, e ele vai reinar e tal. Era o conceito, porque o Velho Testamento nos apresenta o reino de Deus assim. Lembre-se da dificuldade que os discípulos tiveram em lidar com a figura de Jesus como rei, porque eles tinham esse conceito. Quando Jesus falava do seu reino, eles não entendiam nada. Quando é que vai chegar um exército, Jesus? Eu vou poder sentar do seu lado e governar? Era a pergunta de um, não é? Quando chegam os romanos, lá na hora de prender Jesus, Pedro saca a espada e corta a orelha do cara. Agora vai começar a revolução. Não, Pedro, não. Esse é o conceito do Velho Testamento. Ah, é? É. Um poder sobrenatural, um reino poderoso. Inclusive, nós percebemos como isso é difícil de compreender para o judeu. Tem que dar um desconto para eles, porque o último profeta do Velho Testamento, que é João Batista, comete o mesmo erro, o mesmo equívoco. Ele não consegue entender, porque, veja bem, Jesus aparece fazendo os sinais do Messias, e João Batista identifica, o Espírito Santo fala com ele, esse é o Messias. Qual foi a frase gritante de João Batista quando encontrou Jesus? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Messias, é o Rei, é o Senhor. Mas ele, apesar de reconhecer isso, ele tem dúvidas, porque Jesus vem apresentando um outro tipo de reino. O reino que João Batista pregava, está lá em Mateus 3:2, é esse: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. João apresentava esse conceito do Velho Testamento, ou seja, ou você se arrepende, ou você vai morrer, porque o reino está próximo. Quando o reino chegar, quem não estiver arrependido vai acabar com todo mundo, e você vai ser um deles. Essa era a pregação de João Batista.
capítulo 11 de Mateus, 11:11 diz: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha isso, ele traz a pá em sua mão, limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo e que nunca se apagará. João Batista está pregando o quê? O reino do Velho Testamento. Dizendo aqui, ele vai peneirar, ele vai separar, ele vai com poder mostrar sua glória e acabar com todo mundo que não quiser segui-lo. Essa é a ideia do Velho Testamento. Da prisão, João Batista pergunta isso para Jesus. Onde é que estão os sinais desse reino poderoso, Jesus? Eu te identifico como Messias, mas onde é que está? Não estou enxergando. Olha a pergunta dele, Mateus 11:3. És tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar outro? Interessante isso. João Batista teve tanta convicção de que Jesus era o Messias, mas aí ele solta uma perguntinha assim, mas será que é mesmo? Por quê? Onde é que está a glória desse reino? Os romanos continuam governando sobre nós? Isso era uma injúria. Uma coisa terrível para qualquer judeu é ser governado por um pagão. E o governo de Roma estava lá, mandando e desmandando lá na Palestina, lá em Israel, fazendo o que quisesse, não é? Parece que a profecia de Israel então não estava se cumprindo. A profecia a respeito desse reino não estava se cumprindo. O problema é que João Batista também não compreendeu esse princípio do reino de Deus. Por isso é que esse questionamento, onde está o reino? Mas Jesus responde a João Batista. Mateus 11:4, lemos assim: Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Interessante, Jesus não responde assim: fica tranquilo, João, daqui a pouco nós vamos cair dentro lá de Roma e nós vamos tomar tudo, aí nós vamos gritar, perdeu o Playboy, nós vamos tomar conta de tudo. Não, Jesus vai falando outras coisas, né? Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, aos pobres é anunciado o reino. Que coisa diferente. Mas Jesus finaliza a sua fala dizendo: e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. João, é isso mesmo. João, não fique escandalizado, você não entendeu. É esse reino que eu vim implantar. Você está esperando um reino político, econômico, humano, baseado na força, baseado na autoridade humana. Não é esse. O reino que eu vim implantar não é esse que vocês estão esperando. Pronto. Mistério revelado. Pronto. Jesus mostrando que o reino que ele veio implantar não era o que as pessoas esperavam. Não se tratava de um reino humano. Não se tratava de alguma coisa que mudaria a ordem política de Israel, muito menos a ordem econômica de Israel, muito menos o poder. O reino que veio ser implantado por Jesus é o reino que muda a ordem espiritual das coisas. É o reino que muda o coração do homem. É o reino que interfere nos valores interiores do homem. Não é o reino do poder, não é o reino da guerra, não é o reino da autoridade humana, é o reino de Deus que invade os corações humanos e transforma a vida das pessoas. Esse é o mistério do reino. Esse é o valor do reino. A verdade revelada por Deus no meio da história a partir da pessoa de Jesus Cristo. O reino de Deus, então, não vai ser implantado como no Velho Testamento? Não, cabe aqui uma colocação importante: vai chegar o dia que Jesus voltará. A gente conhece essa história bem.
Ele voltará com poder e grande glória, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará o que, gente? Vai chegar esse dia, mas não é agora. Portanto, nós vivemos um momento, já falamos aqui algumas vezes, de transição. Esse dia vai chegar. Esse dia, quando chegar, tudo vai se convergir para Jesus e tudo vai se centralizar na figura dele, e todos vão reconhecê-lo. Pobres, ricos, santos, profanos, seja lá quem for, vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas não agora. O reino que é implantado agora é o reino do silêncio. É o reino em que nós nos colocamos à disposição dele. É o reino que está presente entre nós, mas dessa maneira. Então nós podemos dizer, como algumas vezes até já dizemos aqui, que ele está entre nós, ele já é, mas não ainda. Ele já está, mas não de maneira plena. Ele vai ser pleno quando Jesus chegar definitivamente. Ele veio agora em silêncio, discreto, em segredo, operando nos corações humanos. Quando você ouve uma situação como essa, talvez a tua pergunta seja a mesma que eu fiz quando eu cheguei nesse ponto aqui da minha preparação. Eu pensei assim, mas por que ele não veio de uma vez? Me diga aí, por que Jesus não veio como estava anunciado lá no Velho Testamento? Cheio de poder, arrebentando com tudo, mostrando a sua glória. Por quê? Por que ele não acabou com o mal de uma vez? A gente tem que conviver com esse mal. Tudo bem, o reino de Deus está aqui, mas olha o lugar que a gente vive. Meu Deus do céu, é só desgraceira, é só tranqueira, é só violência, é só morte, é só problema. É um pior que o outro. É uma dificuldade maior que a outra. Por quê que Jesus não veio e acabou com o mal de uma vez? Por quê, gente? Porque o mal está onde? Aí fora? Nessas paredes? Nos carros? Nas empresas? No mercado? É engraçado, né? O mercado virou uma entidade. A culpa disso é do mercado. Quem é o mercado? Me apresenta o mercado. Não. O mal está onde, gente? Em nós. Por isso que Jesus não pode chegar arrebentando com tudo. Porque se ele exterminar o mal, ele extermina com a gente. Por isso que nós vivemos esse estágio, onde o reino está aqui trabalhando os nossos corações, para nós nos voltarmos a ele, nos arrependendo do mal, confessando que ele é o Senhor e Salvador da nossa vida, para termos acesso então ao reino definitivo que virá. Olha que coisa interessante. O mal está aliás, quem disse isso foi Timothy Keller, pastor presbiteriano, no livro Caminhando com Deus em Meio ao Sofrimento, fazendo uma análise a respeito do mal. Ele coloca isso de uma maneira muito interessante. Ele diz assim: o mal está enraizado de tal forma no coração humano, que se Cristo viesse com poder para destruí-lo, onde quer que o encontrasse, teria de nos destruir também. Por isso Jesus não veio daquele jeito, mas veio dessa maneira, com o reino de Deus revelado desse jeito, dessa maneira. Portanto, nós precisamos nos lembrar que isso nos foi dado por graça e por amor. Essa é uma expressão da graciosidade de Deus para conosco. Se implantasse o reino que viria definitivamente, destruiria todos nós, mas por amor, Ele trouxe até nós, Ele instaurou no nosso meio um reino diferente, para que o nosso coração se volte a Ele. A verdade é que esse reino que nós vivemos hoje, dado por Deus mediante a sua graça, prepara o reino definitivo. Deus está trabalhando, não se engane. Deus está trabalhando, e esse é o nosso papel, aliás, igreja. Não uma igreja, Casa da Rocha, mas a igreja plena de Cristo. O que é que ela tem que fazer com relação ao reino, gente? Sinalizar o reino. Olha, o reino está vindo.
Agora é hora de você se converter, agora é hora de você entregar a tua vida a Jesus Cristo como teu Senhor, agora é hora de você entrar dentro desse ambiente onde o reino de Deus existe, onde Jesus é o Senhor, onde Jesus reina. E nós vamos sinalizando e nós vamos anunciando, homens e mulheres transformados pela ação do Espírito Santo, mediante o testemunho de outros homens e mulheres, convidados a viverem os valores do reino de Deus aqui na terra. É o que nós estamos fazendo, gente. Muito importante a gente pensar nisso e entender isso. Outra coisa importante que esse reino que a gente já tem à disposição aqui nos dá, é que ele nos dá a capacidade de viver no meio desse mal que a gente tem ao nosso redor. Importante frisar isso. Esse reino nos capacita a vivermos mediante o mal que está ao nosso redor. Quando nós adotamos os valores do reino como nossos valores, nós vamos estancando o mal onde ele está instaurado. E esse é o desejo de Jesus Cristo para nós como igreja e como cidadãos do reino de Deus. Falamos aqui, alguns dias atrás, que se nós queremos viver no reino de Deus, os nossos valores não servem. Lembra disso? Quais os valores que servem para nós? Os valores dele. Eu estou aqui, mas não vivo mediante os valores deste mundo. Eu estou aqui, mas vivo segundo os valores do reino de Deus. E por que é importante viver segundo os valores do reino de Deus? Porque eu estou combatendo o mal estrutural que há nesse mundo. Quando eu vivo através dos valores do reino de Cristo, é isso que eu estou fazendo. Quando todos revidam e eu não revido, quando todos são corruptos e eu não sou corrupto, quando eu escolho caminhos diferentes daqueles que são apresentados normalmente nesse mundo, eu estou, além de dar um bom exemplo, eu estou, na verdade, implantando o reino de Deus e combatendo o mal com o bem. E isso nos capacita a viver mediante um mundo caído que nós vivemos. Todos nós carregamos perguntas tipo assim: por quê? Por que tem tanto mal nesse mundo? Essa é a pergunta que a humanidade quer responder, não é só você. Todo mundo quer responder. A história da humanidade se debruça sobre essa pergunta. Sabemos que é fruto da escolha que nós fizemos como humanidade. Escolhemos nos apartar de Deus. Está aí o caos que nós vivemos fruto disso. O mal está institucionalizado entre nós. Mas além desse que nós vemos, há o mal que habita em nós, contra o qual somente os valores do reino é que têm poder. Somente a ação do Espírito de Deus em nós, nos convertendo, mudando o nosso coração, convertendo os nossos valores aos valores de Cristo, é que pode ser vencido. Os valores do reino desfazem o poder do mal e nos trazem a condição de uma existência onde Deus é glorificado, onde os homens conhecem o seu amor e se rendem a Ele, e onde nós podemos lidar com o mal que nos cerca. Tudo isso fruto da graça maravilhosa do nosso Deus. Olha o que Paulo diz, irmão, Colossenses 1:10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam guardá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Escute isso: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Fomos alcançados, gente, alcançados pela graça e misericórdia de Deus. Ao invés de nos exterminar e de acabar com a gente, Deus revela o seu mistério, traz o reino dele até nós e nos convida: entre no reino, viva aí na terra, nesse caos que você vive. Eu sei,
porque eu estive aí, essa é a perspectiva de Deus, eu estive aí, eu andei com vocês. Eu não só sei que a experiência do ser humano é má por saber, porque sou Deus e sei tudo, mas eu sei que a experiência da vida humana é má e difícil porque me tornei humano entre vocês. E socorri vocês, morrendo na cruz e implantando o meu reino. Entre nele. Esse é o meu convite. Entre no reino de Deus. E a última coisa que eu quero te dizer é que esse reino nos proporciona viver. Essa não está nem anotada, mas está no meu coração, porque eu pensei um pouco sobre isso essa semana. Esse reino que a gente tem à disposição é um reino que nos traz a esperança, irmãos. Viver nesses dias sem esperança é praticamente impossível, né? Essa vida tão difícil que a gente leva em alguns aspectos. Mas olha só, vivendo nesse reino, eu enxergo o reino que virá. Aquele que será completo, aquele que será total, aquele que vai dominar tudo. E isso me alimenta de esperança. Uma pessoa que vive olhando só para o seu umbigo, tipo assim, só para esse tempo que a gente vive aqui, como é que ela vive, gente? Tipo assim, se eu vou morrer e vai acabar, deixa eu aproveitar esse negócio aqui, não é? Porque eu não tenho esperança escatológica, como a gente fala. Eu não tenho esperança que Jesus virá com poder, não tenho esperança, então eu vou me arrebentar nessa vida. E eu me perco e valorizo só o que eu tenho aos meus olhos aqui. Aliás, tem um monte de crente fazendo isso, né? Um monte de crente que pega Deus e diz assim: Deus, satisfaz a minha vida agora, por favor. Dá para você resolver os meus problemas agora, por favor? Eu vou te usar como instrumento para ter o melhor nessa terra. Quem faz isso não tem perspectiva de futuro. Quem faz isso está sendo roubado nos seus valores de esperança. Mas aquele que entende e compreende que vive esse reino, olhando para aquele que virá, pode se preparar para aquele que virá, que é muito mais importante do que esse. Entendeu, irmão? O que virá é muito mais importante do que esse que nós vivemos. A vida que nos espera é muito mais valorosa do que essa que nós vivemos, e essa deve ser a nossa esperança. Viver aqui com os olhos na volta do nosso Redentor que está vivo e que virá e implantará o seu reino completo entre nós. Eu não fico me apegando em picuinha. Você entendeu? É esse o princípio do reino que está entre nós. Viva na esperança daquilo que virá. Quem vive na esperança daquilo que virá não tem dificuldade de ouvir a palavra de Jesus que diz: divida, reparta. Para que ficar acumulando que nem um maluco? Quando você morrer não vai servir para nada. Está entendendo? Acolha os outros, cuide melhor dos outros. Sirva a Deus e ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Porque que adianta ficar querendo ter razão e brigando e tentando ser o melhor do mundo? Para com isso. Viva aqui com os valores desse reino, porque são eles que te apontam o reino que virá. Essa é a nossa esperança em Cristo Jesus. E eu quero encerrar nossa conversa te falando um pouco mais sobre isso, sendo rápido. Talvez você esteja aqui sofrendo, né? Não é muito difícil de ter alguém sofrendo aqui entre nós. Perdas, desilusões, dificuldades, lutas. Irmão, o que a gente aprende com isso é: segure a bronca. Deus está trabalhando no nosso meio e Ele vai te socorrer, porque é Deus de graça e de misericórdia. O reino de Deus está entre nós. Mas não se abata a mais do que você tem que se abater. Tipo assim, a gente tem um limite para se abater, um limite para chorar. Porque a nossa esperança não é isso aqui. Isso aqui está estragado, gente. Vai passar. A nossa esperança é o reino que virá, porque o nosso Redentor está vivo. Enche o teu coração de alegria e vamos caminhar em direção a esse reino maravilhoso que está preparado para nós. Em nome de Jesus.